Gente, o clima continua quente na corrida pela Previdência e na corrida pelo governo do Estado, né? Tem gente que continua brigando em família, tem gente que continua excluindo os outros do seu rol de amigos, tem gente que não participa mais dos almoços entre amigos, tudo por conta de política, tudo por conta da escolha de um candidato. O clima realmente continua muito pesado. E no meio de tudo isso, tem aqueles que ainda conseguem fazer piada, né? Esses dias eu recebi uma memezinha muito interessante de um sujeito que dizia assim: olha, se você deseja ter promessas vazias e furadas, vote no 17. Se você deseja o mais do mesmo, então vote no 13. Mas se você deseja mudança, então ligue para o Carlão do caminhão, 988495893. O brasileiro é um ser humano sensacional, né? No meio de um fuê danado no nosso país, a gente ainda continua brincando e fazendo piada. É por conta desse frisson que a gente está vivendo, que a gente iniciou uma série há 2 semanas atrás para conversar sobre o reino do bem. E a gente iniciou essa série justamente porque, independentemente das nossas cores partidárias, independentemente da maneira como a gente encara cada um dos candidatos que estão aí na parada, o nosso desejo é um só. É o desejo de vermos esse reino do bem sendo estabelecido. O que a gente quer é que a maldade saia fora, o que a gente quer é que a injustiça seja dissipada, a gente quer ver a fome acabar, a gente quer ver mais oportunidade para aqueles que não têm oportunidade, a gente quer um reino do bem sendo estabelecido. E a gente vem contando, desde o início dessa série, que esse reino do bem que a gente deseja, no Antigo Testamento bíblico, é uma realidade chamada de Shalom, uma realidade profundamente afetada pela paz de Deus nas mais variadas esferas da vida humana. O Shalom de Deus, revelado no Antigo Testamento, não é simplesmente a ausência de guerra, mas é a plenitude de harmonia em todas as áreas. É prosperidade, é oportunidade de trabalho, é também saúde, é pais e filhos se relacionando bem, marido e mulher vivendo harmoniosamente. Os judeus tinham o hábito de se cumprimentarem assim: Shalom, eu desejo a você tudo de bom, eu desejo que o reino do bem se estabeleça nas mais variadas áreas da sua vida. Um texto bíblico onde esse desejo pelo Shalom emerge de maneira muito bonita é o do profeta Isaías, capítulo 60, a partir do versículo 16. Trocarei bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze e suas pedras por ferro. O Shalom será o seu líder e a justiça seu governante. A violência desaparecerá de sua terra, a desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Como é gostoso a gente ler uma profecia como essa, porque ela nos alenta, né? A nossa expectativa por algo novo e diferente não é furada, mas ela é consistente e baseada numa revelação dada por Deus a um homem como Isaías. Deus tem se movido na direção do seu povo, Deus tem se movido no meio da terra e tem implementado gradativamente esse reino do bem, com justiça, com oportunidades, com saúde e com tudo mais que esse Shalom pretende nos oferecer. No Novo Testamento bíblico, o reino do bem é uma realidade chamada de reino de Deus ou reino dos céus. E foi reestabelecida pela vida, pela morte e ressurreição de Jesus. O Novo Testamento é claro em dizer que quando Jesus colocou os pés na terra, o representante legal voltou para o planeta Terra.
Com a sua morte e com a sua ressurreição, foram depostos principados e potestades. E quem governa não são mais aqueles que estimulam o ódio, que estimulam a injustiça, a fome e a miséria, mas o Senhor, que o tempo todo nos estimula a uma postura diferente, a uma postura redimensionada, com os valores desse novo rei que reina sobre tudo e sobre todos. O texto de Marcos 1, 14 e 15 diz assim: enfim chegou o tempo prometido, aquele tempo anunciado no Antigo Testamento, da vinda do Shalom, chegou. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho. Lucas 11, 20 diz: se contudo eu expulso demônios, diz Jesus, pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. As curas de Jesus não eram simples presentes para as pessoas que estavam doentes, com problemas, mas eram manifestações claras, explícitas, um rumor explícito de que o reino estava presente. Deus retomou, através de Jesus, o governo sobre todas as coisas. E a gente vem conversando sobre esse reino do bem e a maneira como ele se desenvolve, se expande na face da terra, a partir do texto de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, a gente viu que o reino do bem é muito mais do que uma ideologia. É uma realidade que Deus deseja implementar a partir da ação do Espírito na vida dos cristãos. O que vai implementar o Shalom de Deus, justiça, paz, misericórdia, compaixão, amor, igualdade de oportunidades, não são as ideologias humanas, políticas. Muito embora a gente possa e deva se envolver com esse tipo de discussão, com esse tipo de expediente, mas quem no final das contas vai implementar não é a política de esquerda, não é a política de direita, não é o 13, não é o 17. Quem vai fazer isso e quem está fazendo isso é o Senhor, é o Rei do reino, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas esse Deus que está fazendo coisas novas decidiu começar esse trabalho a partir da nossa vida. As transformações que a gente espera, elas não vão acontecer do lado de fora sem que isso nos afete primeiro. Mas recebereis poder, diz o texto de Atos 1:8, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. É a presença do Espírito na nossa vida que vai dissipando as trevas primeiro do nosso coração, vai nos limpando, vai nos purificando, para que a partir do que acontecer em nós, os nossos relacionamentos, os nossos ambientes de trabalho, de vizinhança, a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo possam ser transformados. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente viu que o reino do bem é muito mais do que uma experiência, mas uma realidade que depende de um anúncio ousado e assertivo do Evangelho de Jesus. Atos 2 é o texto da conhecida festa de Pentecoste, festa que atraía grandes multidões para Jerusalém, gente vinda das mais variadas partes do mundo para celebrar a abundância da colheita e para dizer: Deus, muito obrigado porque o Senhor trouxe provimento à nossa casa. Foi exatamente nesse contexto da festa que a abundância de Deus aparece. Deus derrama sobre os discípulos de Jesus que estavam dentro de uma casa uma porção generosa do Espírito Santo, e eles passam a ser cheios dessa presença de Deus a partir do seu interior. Foi algo tão marcante que eles saíram proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus. Pedro foi uma dessas pessoas envolvidas pelo poder do Espírito e que pregou uma mensagem poderosa a partir dessa ação do Espírito na vida dele. E como resultado,
3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus e viram o reino do bem chegando ao coração deles. Tenta se colocar nessa experiência. Que coisa maravilhosa, 3 pessoas dizendo: nós acreditamos em Jesus, nós reconhecemos que nós não devíamos tê-lo prendido, nós reconhecemos que nós matamos o Messias, mas reconhecemos também que 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos, mostrando que tem poder para nos restaurar, para nos perdoar e também para transformar toda a realidade do mundo ao nosso redor. Essas 3.000 pessoas, somadas aos discípulos que já existiam, deu origem a uma comunidade muito bonita. Uma comunidade de cristãos que passaram a vivenciar os mandamentos de Deus, as orientações de Jesus, os valores celestiais de uma forma muito intensa. E tudo isso foi muito bonito. A gente pode perceber essa experiência lendo o testemunho deles em Atos capítulo 2. Mas foi exatamente nesse contexto de comunidade, de convívio entre os iguais, que os primeiros cristãos provaram um primeiro risco na sua caminhada. O risco de se ensimesmarem. O risco de se esquecerem de que o Espírito foi derramado para que eles avançassem, para que eles fossem na direção daqueles que estavam distantes, em outros lugares, que ainda não faziam parte. O termo igreja significa literalmente chamados para fora, não apenas chamados para uma convivência, não apenas chamados para conviver com pessoas que pensam como a gente, que agem como a gente, como se essa comunidade fosse um lugar de refúgio contra todo o mal que se encontra do lado de fora. Não! Nós somos uma comunidade chamada para vivenciar e experimentar o poder de Deus, mas sair também desse grupo e implementar através da nossa vida, da nossa ação, o reino maravilhoso desse Senhor, transformando o mundo à nossa volta. É por isso que hoje a gente conversa sobre o reino do bem, muito mais do que um discurso. Muito mais do que um discurso, mais do que palavras. As palavras são importantes, a pregação é fundamental, mas para que a gente implemente o reino, é preciso atitude, é preciso ação, é preciso intencionalidade, é preciso que a gente se entenda, como o vídeo que a gente assistiu há pouco, que cada um de nós faz parte de um grande exército. Um exército que foi levantado, arregimentado pelo Senhor para fazer a diferença na sociedade. Atos capítulo 3 continua essa história dizendo o seguinte: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que ressuscitou dos mortos e tem poder para realizar tudo o que ele deseja, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Então, de um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles.
Uma experiência incrível vivenciada por Pedro, que fora tomado pelo Espírito Santo, que já tinha anunciado uma mensagem que trouxera 3.000 novos convertidos, agora sendo movido na direção de outras realidades, de outras demandas. Não basta apenas o discurso, é necessário também que os discípulos de Cristo se movam com intencionalidade de ação. Se nós queremos ver o reino do bem se expandindo, não basta que a gente simplesmente conheça o plano de governo dos nossos futuros presidentes e governadores. Não basta que a gente tenha a nossa opinião sobre os melhores sistemas políticos para governar o país. Não importa a gente simplesmente conhecer a vida dos candidatos, é importante, antes de mais nada, que a gente rompa com o automatismo presente no cultivo da nossa fé. Se a gente quer ver diferença, a gente precisa se lembrar do fato de que as coisas vão começar com a gente, em nós, e por isso a gente precisa romper com esse jeitão de lidar com a espiritualidade de forma automática e mecânica. Olhem o versículo 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. É muito interessante que esse primeiro versículo não faz questão de precisar o dia, ele diz simplesmente certo dia, mas ele precisa o horário, às 3 da tarde. Isso mostra para a gente de cara que a preocupação dele não é simplesmente de situar o evento dentro da história, de situar o evento no tempo e no espaço, mas é não chamar a atenção para algo que acontecia rotineiramente às 3 da tarde. E o que acontecia rotineiramente às 3 da tarde? Todos os judeus iam para o templo, para o seu tempo de oração. Um tempo de rotina. Um tempo que era convencional. Um tempo em que as pessoas que estavam com vontade iam e faziam isso. Aqueles que não estavam com vontade também iam e faziam isso. Um tempo de rotina. Certamente algumas pessoas aproveitavam muito esse tempo de oração. Tinham um tempo com Deus, se sensibilizavam diante da presença do Senhor, mas enquanto isso outros simplesmente iam a toque de caixa, sem que aquela experiência tocasse profundamente os seus corações. Se a gente quer que as coisas mudem, primeiro precisa mudar a nossa espiritualidade. A gente primeiro precisa romper com esse jeitão de ser religioso. Por sinal, o que Jesus não deseja é que a gente se torne religioso. O que Ele deseja é que a gente se torne discípulo. Gente que se permite formatar na mente pelos valores e mandamentos dEle. Gente que se permite formatar nos sentimentos pela sua sabedoria e pela sua orientação. E gente que se permite influenciar na maneira de falar e de agir na sociedade. É assim que as coisas vão sendo transformadas em nós e a partir de nós. Jesus denuncia essa história da espiritualidade automática e mecânica numa parábola que muitos de nós conhecemos bem. A parábola do bom samaritano de Lucas 10. O texto diz assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Dá para imaginar a situação? O sujeito sendo espancado, todo ferido, com o olho roxo, braço doendo, mancando tanto que perdeu as forças e caiu no chão, as roupas rasgadas, os seus bens levados para muito longe. Por acaso, naquela situação, descia por ali um sacerdote, um homem da religião. Quando viu o homem caído, ele atravessou para o outro lado da estrada. Um levita, outro religioso, responsável pela adoração musical dentro do templo, fazia o mesmo caminho
e viu o homem caído, mas também atravessou e passou ao longe. Há algo que é comum nos dois personagens que se encontram com esse homem que está estirado no chão, todo espancado, ferido, sujo e machucado. Ambos são religiosos. Ambos conhecem a lei de Moisés. Ambos conhecem os profetas. Ambos participam das festas religiosas. Ambos conhecem os costumes. Ambos são reconhecidos na sociedade como homens de Deus, mas quando eles encontram um sujeito estirado no chão, eles não se sentem constrangidos de atravessar a rua para não correr o risco de tropeçar e cair num sujeito que está atrapalhando a passagem. Está dando para perceber como essa parábola, na verdade, ela funciona como um soco no estômago dos religiosos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o que é que vocês estão pensando da vida? Vocês estão brincando de cultivo de espiritualidade. Vocês estão vivendo num clube religioso, porque se o relacionamento comigo, se o relacionamento com o Deus Pai não leva vocês a amarem mais as pessoas, o que vocês estão fazendo? O texto continua dizendo o seguinte: então veio uma terceira pessoa, um samaritano, alguém que os sacerdotes e os levitas normalmente odiavam. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, é o que diz João capítulo 4. Ao ver o homem, esse samaritano teve o que os religiosos não tiveram: compaixão. Compaixão. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu carro novo e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide bem desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, olha, fique tranquilo, eu pagarei a diferença quando eu voltar. Enquanto os religiosos são insensíveis e mudam de calçada, o tal do samaritano não apenas tem compaixão, mas ele empenha os seus recursos financeiros. Esse é um segundo soco no estômago de alguns judeus, que eram tão apaixonados pelo dinheiro deles, que eram incapazes de ir além dos seus dízimos entregados no templo. Eles viviam mais ou menos assim: se a gente deu o dízimo, a 10ª parte no templo, eu não preciso viver o restante dos meus dias com generosidade. Eu posso continuar vivendo com tranquilidade. É como se o dízimo desse para o sujeito a autonomia e a liberdade para não ser mais generoso. Ufa, estou livre dessa parada. Mais um soco no estômago dado por Jesus nesses religiosos, dizendo: vocês não entenderam absolutamente nada. Se a espiritualidade de vocês não transforma as atitudes de vocês e não leva vocês a terem uma ação de carinho, de cuidado e de compaixão dessas pessoas, tem alguma coisa errada acontecendo. Em Mateus capítulo 22, a gente tem a aproximação de um sujeito que é mestre da lei e que faz uma pergunta a respeito do entendimento de Jesus a respeito do que é mais importante na fé. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus então responde a esse sujeito: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento.
E quando Jesus diz isso, o sujeito está muito tranquilo e confortável. Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu amo sim. Aqui dentro, meu coração está cheio de amor por Deus. É como se a lembrança de que esse é o mandamento principal o livrasse de outras responsabilidades e de outras demandas na implementação do reino de Deus. Então Jesus não espera muito tempo para o sujeito ficar confortável e ele continua dizendo: o segundo e igualmente importante mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Está dando para perceber, gente? Na cabeça de Jesus não existe a possibilidade da gente cultivar um amor crescente por Deus sem que isso impacte a nossa vida com um amor crescente pelas outras pessoas. É inconcebível. É como se a nossa espiritualidade fosse rasgada, fosse pervertida, desalinhada, se tornasse algo inadequado e que não gera fruto. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. A gente quer ver o reino de Deus sendo estabelecido. Não basta a gente escolher bem os nossos candidatos no próximo plebiscito. A gente precisa romper com esse automatismo na nossa espiritualidade, para que a nossa vida seja uma vida comprometida na transformação do ambiente ao nosso redor. Em segundo lugar, se nós queremos ver o reino do bem se expandindo em nós e a partir de nós, precisamos superar o assistencialismo que gera dependência contínua. Vou ler mais uma vez: a gente precisa superar o assistencialismo que gera dependência contínua. Dá uma olhadinha no versículo 2. Um homem aleijado de nascença, que estava sendo carregado, todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Não há como negar que esse sujeito já tinha algum tipo de cuidado, não é verdade? Ele tinha alguns homens que todos os dias, olha como eles eram bondosos, olha como eles eram servis, levavam esse sujeito para a porta chamada Formosa, a principal porta do templo, onde passava mais gente, e aonde ele pudesse ter mais oportunidade de ter algum tipo de retorno em termos de esmola para garantir o seu sustento. Ele tinha gente que cuidava dele, ele tinha gente que se compadecia. Não é fácil a gente cuidar de alguém todo dia, não é simples. Mas se a gente quer ver o reino de Deus sendo expandido, a gente precisa ir para além disso. Porque o trabalho que os discípulos de Cristo, pelo poder do Espírito, realizam na vida daquele sujeito, transcende a uma mera oportunidade assistencial do sujeito ganhar algumas migalhas. Pelo poder do Espírito, os discípulos restauram aquele homem de maneira integral, dando para ele a oportunidade dele ganhar a partir daquele evento o seu próprio sustento, de levantar o seu próprio pão. É exatamente nessa hora que algumas pessoas mais críticas de um governo assistencialista começam a gritar assim: eu continuo pensando assim mesmo. Que bom que você pensa assim, Renato. A gente tem que acabar com essas políticas públicas assistencialistas que só geram dependência. Percebam que eu não disse que a gente precisa negar o assistencialismo, mas que a gente precisa superar o assistencialismo. Existem alguns contextos, existem algumas situações nas quais tudo que a gente precisa fazer não é discutir política pública, mas é colocar a mão no bolso. Não é gastar 6 meses elaborando o que vai acontecer com uma determinada região do país,
mas é dando pão, porque tem gente com fome. Às vezes a gente é muito contra a assistência, porque na nossa mesa tem pão, porque na nossa mesa tem peixe, porque na nossa mesa tem carne. Mas você consegue imaginar o que é ter um filho passando fome? Você consegue imaginar o que é ter uma criança dentro de casa chorando porque não tem o que comer? Gente, é uma realidade tão absurda que a gente não consegue imaginar. Mas Deus imagina. E Deus se sensibiliza. E se sensibiliza tanto que Ele estimula a gente no Antigo Testamento a práticas assistenciais. Dá só uma olhadinha. A primeira delas é a prática da esmola. Isso mesmo. Deuteronômio 15:10 diz: deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Deus vai abençoar vocês, é o que diz o texto, se vocês olharem para pessoas famintas e derem a eles o que comer. Deus vai abençoar você generoso. Deus vai resistir você avarento. A prática da esmola assistencial é algo incentivado pelo próprio Deus. Uma outra lei é a lei da respingadura, presente em Levítico capítulo 23, versículo 22. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas dos cantos dos campos. Não peguem tudo com a ânsia de gerar o maior lucro possível para vocês. E olha, se cair alguma coisa das mãos dos ceifeiros no chão, fala para eles não pegarem. Deixa passar. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Mas espera um pouquinho, que tipo de crescimento isso vai proporcionar a pessoas que são pobres e estão famintas? Nós precisamos ensinar o sujeito a pescar e não dar o peixe. Diz isso para quem não tem pão para comer na hora do almoço. Diz isso para quem está há 2, 3 dias com dor no estômago por falta de comida. O texto termina dizendo: quem está ordenando isso sou eu. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Está dando para perceber como o Senhor se importa com o pobre? Está dando para perceber como a gente precisa de um governo, sim, que se importe com os desfavorecidos? Está vendo como Deus deseja que isso não aconteça apenas a partir de Brasília, mas a partir da nossa vida, junto àqueles que são os nossos próximos? A terceira lei é a lei do ano do jubileu. Deuteronômio 15, de 1 a 3, ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. Às vezes rolava gente com problemas, e aí dinheiro era pedido emprestado, e empréstimos eram feitos. Quando o sujeito não conseguia pagar as contas, o que acontecia é que muitas vezes aqueles que pegaram o dinheiro emprestado se tornavam escravos dentro das terras daqueles que administravam melhor os seus recursos financeiros. Mas essa lei dizia o seguinte: depois de 7 anos, não tem mais como o sujeito pagar. Perdoa a dívida. Deixa passar. O sujeito está sofrendo há 7 anos. Deixa passar. Alguns de nós vemos com péssimos olhos essa possibilidade, né? De olhar para algum dos nossos devedores e dizer assim: viu,
Você não tem como pagar. Faz o seguinte: estou rasgando hoje a tua dívida. Renato, o que me levaria a fazer um negócio absurdo como esse? Um amor extraordinário de Deus derramado no seu coração. Sejam compassivos, sejam misericordiosos. Se o relacionamento de vocês com o Pai não redundar em atitudes loucas e absurdas aos olhos do mundo, o que é que a gente está fazendo aqui? Mas enquanto o Antigo Testamento nos incentiva a essas práticas assistenciais, sim, o Novo Testamento vem para ampliar a nossa responsabilidade. A gente percebe isso na cura do cego Bartimeu. Um mendigo cego chamado Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto. Tragédia é sempre pouca para algumas pessoas, né? Além de mendigo, o sujeito era cego. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebem como o grito é bastante vago? Ele tem fome, ele não consegue ver, ele é excluído da sociedade, ele tem tanto problema, ele tem tanta demanda que ele não consegue nem focar no que ele precisa. A única coisa que ele grita quando ele percebe que tem alguém que pode ajudar é: tem misericórdia de mim, venha o que vier. Mas Jesus, quando se aproximou dele, disse assim: o que você quer que eu faça? Jesus sabia das necessidades dele. Mas o que ele está tentando fazer com aquele sujeito que está naquela condição é, antes de restaurá-lo fisicamente e economicamente, restaurá-lo no seu interior, como alguém que começa a sonhar com uma vida diferente, mais plena, mais digna, mais responsável. O que você quer que eu lhe faça? Pergunta Jesus. O cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. A preocupação de Jesus vai além da assistência. A gente percebe isso também na cura de 10 leprosos, narrada em Lucas capítulo 17. Olha só: ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram. Eles mantinham a distância porque isso era o que era prescrito pela lei, sempre distante das pessoas. Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Eu sempre fiquei encafifado com esse texto, porque eu pensava assim: por que é que Jesus não curou esses homens da forma como curou outras pessoas, de maneira imediata? Aqui o que Jesus faz é algo diferente. Ele convida os leprosos a participarem do processo de cura. Viu? Eu vou curar vocês. Mas caminhem na direção do sacerdote. Porque é exatamente o sacerdote quem avaliava os leprosos que estavam sendo curados e os reintegrava na sociedade. Participem desse processo de cura. Está dando para perceber como Jesus, aqui, ele amplia o assistencialismo e procura resgatar a dignidade do sujeito. O terceiro e último texto que eu quero mostrar para vocês é o da cura de um paralítico. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca, gente ajudando, gente carregando o sujeito numa maca. Então Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O paralítico foi curado por Jesus, mas o que há de interessante é, quando o sujeito chega, ele chega com gente carregando a maca dele. No final do texto, o que acontece é que o sujeito curado começa a carregar responsavelmente as suas próprias cargas. Em alguns momentos,
é preciso assistência, pura e simples. Pura e simples. E Deus diz que vai abençoar quem fizer isso. Mas se a gente quer implementar o reino de Deus, a gente precisa ir além. E a gente precisa começar a pensar na possibilidade de restaurar plenamente a vida de algumas pessoas e de algumas famílias. Deixa eu contar um negócio para vocês. A gente tem feito um estudo sobre os estados mais pobres do Brasil. A gente descobriu que o Maranhão é um dos lugares mais pobres e mais miseráveis da nossa nação. Os municípios mais paupérrimos estão lá. E nós do CTPI, da Ressurgência, temos sonhado com a possibilidade de adotar o estado do Maranhão. E a gente tem sonhado com a possibilidade de que cada núcleo pequeno da Ressurgência, Sorocaba, Florianópolis, Campinas, São Paulo, se responsabilize por um município paupérrimo dessa região, para que a gente possa, através da ação social, assistencialista e também da ação social que restaura a dignidade, transformar aquelas realidades todas. Você se sente desejoso de participar de um negócio como esse? Se a gente comprasse uma briga como essa, você estaria disposto a gastar alguns dias das suas férias para sujar a mão num lugar paupérrimo do Maranhão? Você estaria disposto a colocar algum recurso financeiro nisso? Percebam, gente. Não tem como a gente esperar a transformação do país vinda simplesmente dos nossos governantes, de um país que não tem corrupção. A gente precisa arregaçar as mangas e a gente precisa fazer a diferença. Se nós queremos ver o reino do bem se expandindo, nós precisamos também, segundo o texto de Atos dos Apóstolos, resistir à impessoalidade gerando relacionamentos mais humanos. Resistir à impessoalidade gerando relacionamentos mais humanos. A gente está vivendo num contexto urbano, né? Tem muita gente em Sorocaba, a gente cruza com uma enormidade de gente o tempo todo. Isso faz com que a gente não enxergue mais ninguém. A gente já não olha mais nos olhos de ninguém, a gente às vezes mora ao lado de algumas pessoas há anos e não sabe o nome dos nossos vizinhos. E a gente vai vivendo no meio da multidão como se a gente estivesse sozinho. Se a gente quer que o reino de Deus se estabeleça, a gente precisa romper com essa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. É o que aconteceu com esses discípulos tomados pelo Espírito de Deus. Pedro e João se voltaram para ele e disseram: olhe para nós. Pare de ficar clamando simplesmente por qualquer pedaço de pão, por qualquer tipo de ajuda, olhando para o chão. Olha para a gente. Viu, meu nome é Pedro. Esses são os meus amigos. Tudo bem com você? De onde você vem? Aonde você mora? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus medos? Como é que você se sente vivendo assim, há tantos anos, sendo carregado e colocado às portas da Formosa? Se a gente quer que o reino de Deus se estabeleça, a gente precisa aprender a se tornar mais humano. O nosso Deus entrou na história não foi para nos ensinar a sermos divinos, mas para nos ensinar a sermos humanos. A gente está tão envolvido no mundo da tecnologia, a gente tem tanto aparelho eletrônico perto da gente, que a chance da gente estar se tornando um equipamento eletrônico também é enorme.
A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa permitir que o Senhor nos torne gente humana, gente que olha nos olhos, gente que se preocupa, gente que faz perguntas íntimas, gente que conta a sua história, gente que reparte, gente que recebe, gente que convive. A gente não pode deixar esse mundo transformar a gente em massa de manobra solitária no meio da multidão, nem muito menos em equipamentos eletrônicos, como os muitos que a gente carrega dentro da bolsa e dentro do nosso bolso. Quando Jesus envia os seus discípulos em missão, em Lucas 10, é exatamente isso que ele diz. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: missão a gente não faz sozinho, não. Porque quem anda sozinho se desumaniza. Ah, Renato, mas andar com algumas pessoas é difícil, hein? Difícil achar alguém para andar junto com a gente. Claro que é. Claro que é, porque todos nós estamos em processo de transformação. Todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas incoerências, todos nós, vez ou outra, somos chatos pra caramba. E conviver com gente parecida com a gente é duro demais. Mas é exatamente enquanto a gente se relaciona que a gente se afia. E é exatamente nesse ambiente onde a gente se afia que a gente aprende a ser mais humano. Quanto mais você se afastar das pessoas, mais desumano você vai se tornar. Quanto mais você se aproximar das pessoas, mais você vai sofrer, mais você vai se desgastar, mais você vai se decepcionar, mais você vai dizer assim: meu Deus, como existem pessoas complicadas nesse mundo. Mas no final disso tudo, o que você vai se tornar é uma pessoa mais humana. Uma pessoa mais humana. Em quarto lugar, se nós queremos ver o reino do bem se expandindo em nós e através de nós, precisamos publicar com ousadia o nome de Jesus de Nazaré. Isso precisa acontecer, porque Ele é o rei do reino. E é Ele que precisa crescer, e não a gente. Pedro, no entanto, disse àquele sujeito: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te dou. Levante-se e ande. A gente lê esse texto maravilhoso, lindo, incrível, texto que alguns de nós conhecemos inclusive de cor, e a gente tende a colocar nossa atenção no sinal maravilhoso da cura, porque é maravilhoso mesmo, né? Ver um sujeito que não anda, andar, é incrível. É maravilhoso, mas eu queria chamar a sua atenção para algo que acontece antes disso. E é tão maravilhoso quanto a cura. O que ele faz em nome de Jesus. Ele podia muito bem entregar esmola para as pessoas, e as pessoas dizerem assim: puxa, Pedro, como você é incrível, como você é generoso. E ele dá uma piscadinha para o sujeito e diz assim: fica tranquilo, está tudo certo. Nem tanto. Ele podia curar as pessoas, e as pessoas virem até ele dizendo assim: puxa, como você é incrível, como você é poderoso. E ele olhar para as pessoas e dizer assim: isso aí. Mas na verdade o que ele fez questão de fazer é, antes de oferecer a cura, dizer: o que vai acontecer com você vai acontecer agora, no nome de Jesus. Porque Pedro sabia que o que importava para a expansão do reino não era a simples cura física, mas era a publicação do nome do Nazareno.
A cura é tão somente um dos sinais, uma das possibilidades de evidenciar que o rei chegou, e que o reino está estabelecido, e que as coisas estão mudando gradativamente. Nós devemos publicar com ousadia o nome de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré. Quais as implicações de agir no nome de Jesus? A primeira implicação é coerência. Se a gente quer ser como Jesus, não adianta a gente querer fazer o que Jesus não faz. A gente precisa alinhar as nossas palavras, o nosso discurso e a nossa ação ao que Jesus faz. Se Jesus faz, eu faço. Se Jesus orava pelos enfermos, eu oro. Se Jesus multiplicava o pão e dava para os famintos, eu multiplico também. Se Jesus dava esmola, eu dou também. Coerência. Em segundo lugar, a gente precisa de sensibilidade, porque nem tudo o que é certo, coerente e belo é o que a gente precisa fazer em todo momento. Presta atenção nisso. Certa vez, o apóstolo Paulo se propôs a plantar uma igreja na região da Bitínia. E existe algo mais bonito que isso? Existe algum pecado e algum problema num apóstolo querer anunciar o nome de Jesus numa determinada cidade? Não tem problema nenhum, né? Mas o texto de Atos diz que quando Paulo tentou fazer isso, ele foi impedido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus disse simplesmente para ele assim: não, agora não. Não nesse momento, não. Vai para outra região, para outra cidade. Agora eu não quero. Não basta a gente saber que a gente precisa dar assistência às pessoas, dar esmola, oferecer perdão de dívida. O que a gente precisa é aprender a ouvir a voz do Espírito. Não existe nada pior do que oferecer esmola para aquele a quem o Senhor não deseja dar esmola. Não existe nada pior do que ser paternalista com alguém com quem Deus não deseja agir de forma paternalista. E isso nos leva à necessidade de orar. Deus pintou essa situação, pintou esse problema, o que é que eu devo fazer? Abre os meus olhos, alinha o meu coração, me traz pessoas por perto para me orientar, para me dar sabedoria. Eu preciso saber como agir, como fazer o que eu devo fazer da forma correta, para simplesmente participar do seu mover. Sensibilidade. A terceira implicação é a humildade. Se o que a gente fizer, pelo poder e pela graça de Deus, der certo e abençoar, que a glória fique sempre com o nome do Rei do Reino. Sempre, sempre com o Rei do Reino. Que as nossas boas atitudes nesse finalzinho de ano, porque final do ano é sempre propício a sermos mais sensíveis, mais bondosos, mais generosos, a oferecermos algumas coisas para os pobres, que a gente se lembre de que o único nome que deve ser glorificado através das nossas ações é o nome maravilhoso do Rei do Reino, o Rei do Reino do bem, Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Em último lugar, se nós queremos ver o reino do bem se expandindo, nós precisamos testemunhar com entusiasmo sobre as bênçãos recebidas de Deus. De um salto, diz o versículo 8, ele se levantou e começou a andar. Perceba a cena, gente. Tenta entender, um sujeito que não andava, de repente recebe uma cura espetacular, maravilhosa, ele levanta num salto só, e começou a andar de um lado para o outro. Imagine o sujeito, sem saber se ri, se chora, se derrama lágrimas ou se limpa as lágrimas, tamanha euforia do que aconteceu. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus,
entrou no templo com eles. Esse sujeito, ele está completamente consciente de que o que aconteceu com ele foi fruto de uma ação sobrenatural de Deus, e ele pula na frente de todo mundo. Ele chora na frente de todo mundo, e ele diz para todo mundo saber: olha, o que aconteceu comigo aconteceu porque Deus é bom. Se a gente quer ver o reino de Deus sendo estabelecido, a gente precisa resgatar essa prática da gratidão perto dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Eles precisam ouvir daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque é isso que vai contagiar o coração deles, é isso que vai quebrar as barreiras existentes no coração deles. E é isso que vai fazer o nome de Jesus de Nazaré, o Rei do Reino do Bem, o nome conhecido, o nome desejado e o nome que influencia e transforma a vida de todas as pessoas. Cantem um novo cântico ao Senhor, diz Isaías 42. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante o seu louvor. Renato, olha essa história de ficar cantando, louvando a Deus, é muito bonita, mas se você soubesse a fase que eu estou passando, os problemas que eu venho enfrentando, é difícil de encontrar motivo para agradecer. Curiosamente, essa palavra do profeta Isaías é uma palavra que nos incentiva a agradecer em dois contextos tremendamente possíveis de enfrentamento de lutas e adversidades. O primeiro contexto é o da proximidade do mar, ou da convivência com o mar. Imagine só, marinheiros, homens que vivem o tempo todo os perigos no meio do oceano. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro e de subir num determinado momento, à noite, na parte de cima do navio e olhar para a imensidão do mar. A sensação que a gente tem é de que a gente é uma pulga no meio do oceano, e que se o oceano tiver uma reviravolta assim, a gente é engolido na hora. Imagine só os homens que vivem no meio do mar o tempo todo, sofrendo com os reveses dos ventos, das águas. É para esse tipo de gente que o profeta Isaías diz: ei, lembrem-se de agradecer. Lembrem-se de agradecer. Talvez essa tenha sido uma palavra profética para algo que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo enfrentava uma grande situação terrível no meio do mar. Todos perderam a esperança de salvamento, e ele então pega um pedaço de pão e diz assim: pessoal, é bom que a gente se alimente. E ele então partiu o pão e deu graças, dizendo: muito obrigado pelo pão, Senhor. E o restante dos marinheiros sentados no chão, chorando, agarrados em pedaços de pau, com medo da própria morte, dizendo assim: que motivos esse sujeito tem para agradecer? E ele responde: o pão. O outro contexto dessa passagem é o deserto. Eu não sei quantos de vocês já passaram por um deserto, mas o deserto real é um lugar terrível em termos de calor, é um lugar terrível porque não tem água, é um lugar terrível porque há escassez de alimento, não tem nada, não brota nada, não tem vida. Você imagina um sujeito que vive ali, tanto num deserto real como num deserto existencial, onde falta lágrima nos olhos, alegria no olhar. Quando a depressão chega, o profeta diz assim: ei, nesses momentos, lembrem-se de recordar as bênçãos do Senhor e louvem o Senhor por aquilo que Ele tem dado a vocês. É
como se o profeta soubesse que a lembrança dos pequenos feitos do Senhor e das pequenas bênçãos de Deus tem o poder de restaurar o nosso ânimo e o nosso vigor para continuar vivendo no meio dos mares, para continuar vivendo no meio dos desertos. Lembrem-se, agradeçam o Senhor e proclamem as bênçãos que Deus tem derramado na vida de vocês, é o que diz o profeta Isaías. Para a gente encerrar, gente, se o reino de Deus requer o rompimento com uma espiritualidade automática e mecânica, tome algumas medidas para isso. Se for necessário você mudar de versão ou tradução da sua Bíblia, faça isso. Às vezes a gente está tão acostumado com a leitura bíblica numa tradução, que a gente não consegue mais sentir a profundidade do texto. Eu lembro que isso aconteceu em um determinado momento no meu passado, e eu mudei para a leitura da Bíblia numa versão chamada Nova Versão Internacional. Alguns textos bíblicos saltaram aos meus olhos e ao meu coração de uma forma impressionante. Mas eu tenho me acostumado já há muitos anos lendo nessa versão. Então agora, recentemente, eu mudei de novo. E estou lendo a Bíblia a partir da Nova Versão Transformadora. É uma tradução da mesma Bíblia, mas como a gente muda as palavras numa tradução, a gente redescobre alguns significados e a gente é impactado de uma forma impressionante. Se é necessário você ouvir um outro pregador, faça isso. Talvez você esteja tão acostumado em ouvir a minha voz já há tanto tempo, 5, 6, 7, 8, não aguento mais ouvir o Renato. Isso é muito possível. Faz o seguinte, olha, você não quer mudar de igreja? Acessa a internet. Existe uma porção de gente boa para ser ouvida, e talvez algumas coisas que eu estou tentando dizer para você aqui há algum tempo, e você não consegue ouvir porque você está acostumado com o tom da minha voz, com os exemplos que eu dou, mas se você ouvir uma outra pessoa, isso vai chegar no seu coração de forma diferente. Seja ousado. Se o reino de Deus requer um cuidado do próximo que vai além do mero assistencialismo, considere a possibilidade de ajudar integralmente alguém. Que tal, hein? A gente sempre sonha em oferecer para os filhos uma universidade. Que tal sonhar com a possibilidade de levar uma pessoa que não teria a mínima condição de fazer uma universidade a chegar lá? Você imagina que alegria? Você imagina se cada um de nós se movesse na direção de uma pessoa ou de uma família, tentando fazer o possível para mudar a realidade dessas pessoas, como a vida de algumas pessoas seria diferente e como eles testemunhariam alegremente que o reino de Deus chegou sobre eles. Se o reino de Deus pretende transformá-lo em alguém mais humano e relacional, dê passos para restaurar eventuais relacionamentos que estejam quebrados. Você está cultivando a sua espiritualidade há quanto tempo? E há quanto tempo você não consegue cruzar com determinadas pessoas? Existem algumas quebras de relacionamento que, de fato, às vezes requerem mais tempo. A gente precisa deixar a poeira baixar um pouquinho, mas cuidado para não procrastinar demais. É importante que você restaure os seus relacionamentos, que você exerça o perdão e que você seja perdoado por aqueles a quem você feriu. Se o reino de Deus passa por uma ação contundente em nome de Jesus, lembre-se de garantir que o nome dele seja sempre o nome a ser glorificado no final. Seja o que for que você venha fazer, publique o nome de Jesus. E se o reino de Deus se expande à medida em que publicamos os grandes feitos do Senhor, que bênçãos você precisa compartilhar com entusiasmo aos seus amigos nessa semana? O que Deus tem feito na sua vida? O que pode ser testemunhado? Deus tem muito prazer em ver a gente falando das bênçãos dele para os nossos amigos. E quando ele vê a gente fazendo isso, ele se sente ainda mais entusiasmado a derramar bênçãos sobre a nossa vida.
porque ele sabe que no final das contas, o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado. Que assim a gente exercite uma espiritualidade que vai para além das palavras, comprometida de fato com a ação transformadora na cidade.